Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. E o resto, irmão, já sabe. Aleluia. Pode assentar. Pode assentar. Eu gosto de ler com as pessoas sentadas para ter mais atenção. Aleluia. Glória a Deus. Deus já falou tremendamente nesta noite, viu, irmãos? Não sei se os irmãos viram, ouviram e sentiram. Mas através dos louvores, Deus já falou tremendamente nesta noite. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos em um trecho conhecido. Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Diminui um pouquinho que a gente que é do Pernambuco, esse ar já é frio. Acostumado com 45 graus, irmãos. Esse ar a gente já sente até frio. Todos acharam? Glória a Deus. Versículo 28. Diz assim o texto: pois pensava, se tão somente tocares as vestes, serei curada. Só isso. Se tão somente tocares as vestes, serei curada. Esse texto ele é conhecido de todos, né? Mas essa mulher, ela tinha um problema muito grande, muito sério, que não era só a enfermidade. Não bastasse a enfermidade, ela era totalmente exclusa da sociedade. Então o problema dela era maior do que se possa imaginar, porque você está doente, você está mal, e poder receber visita, pessoas que vão lá orar por você, poder te levar uma palavra de ânimo, te abraçar, te desejar boa sorte, dizer para você, fica firme, Jesus está contigo, fica firme, Deus vai agir, etc. É uma coisa, mas você tem que, quando sair de casa, sair se escondendo ou então gritando, igual uma doida: eu sou impura, não se aproxime de mim. O povo ia abrindo caminho, misericórdia, 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 e a mulher passava. Então o problema dela era muito maior do que apenas ler esse versículo, ler a história dela. O problema dela era enorme. Eu não sei se você já passou por dificuldades, e dificuldades maiores ainda é não ter ninguém presente para, na hora da tua dificuldade, só poder te ouvir, poder te dar uma palavra, poder te dar um abraço, poder te ajudar. Maior do que ter um problema é não ter ninguém para você dividir o problema. Assim era esta mulher. Esta mulher correu um grande risco de vida ao sair no meio daquela multidão, buscando o seu milagre. Ela poderia ter sido reconhecida, e o negócio para ela não ficaria fácil, porque ela jamais poderia estar ali. Ela tinha que evitar a multidão. Não era a multidão que tinha que evitar ela, não era o povo que evitava ela, ela tinha que evitar o povo. Ela tinha que andar pelos cantos, andar separada, exclusa. Mas de repente deu uma doida naquela mulher. Afinal de contas ela disse: eu vou morrer mesmo, se eu faço isso eu morro. Porque ela vinha definhando, ela estava morrendo. Havia 12 anos com uma enfermidade. Já pensou uma pessoa sangrando há 12 anos, irmãos? Você tem noção do que é isso? 3 dias já é demais, né? Vocês sabem disso. Aqui tem mais mulher do que homem. Eu vou pregar só para as mulheres. Vou falando, elas vão entendendo tudo. Facinho. Já imaginou? 3 dias já é demais. Agora imagine, irmão, 12 anos. Lógico que não era 12 anos todos os dias. Dava-se um intervalo curto, mas que não era suficiente para ela recuperar suas forças, suas energias. A Bíblia diz que ela gastou tudo
tudo quanto tinha. Isso significava que ela era bem de vida. Isso significava que ela tinha dinheiro, porque se tratando com médicos particular, há 12 anos, particular nem existia SUS naquele, né? Particular, maneira de falar, mas há 12 anos gastando com médicos, buscando ser curada, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Ela ia de mal a pior porque não tinha cura e porque perdera tudo que tinha. Ela ia de mal a pior. Mas essa mulher de repente resolve tomar uma atitude. Eu não tenho mais nada a perder mesmo. Eu não tenho mais nada a perder. Saúde eu já não tenho. Meus bens se foram todos. Parente não quer nem me ver. Porque quando a pessoa estava num estado desses, as pessoas tinham ela por amaldiçoadas e todos se afastavam delas. Todos se afastavam dela. E ela tomou uma atitude, irmãos, como eu diria, de fé, uma atitude bizarra, porque era uma loucura o que ela estava fazendo, mas afinal de contas a fé também não se explica, né? E ela diz, sai de casa, e já saiu em seu coração, eu só preciso tocar nas roupas. Ela era uma mulher sábia, porque ela sabia que não podia tocar em Jesus, o tornaria impuro. Olha, ela foi de caso pensado. Eu só preciso tocar nas roupas, é o suficiente. Agora você imagina, a multidão que andava com Jesus não era 30, 40, 50 irmãos, era de 1000 por diante, era imensa a multidão, e ela tinha que romper aquela multidão. Não adiantava ela pedir dá licença por favor, dá licença, não adiantava ela falar nada disso, ela ainda corria um perigo maior ainda de ser reconhecida. Então o que você acha que ela fez? O que você acha que ela fez? Ela foi se enfiando no meio daquela multidão e rompendo e empurrando e sendo pisoteada e fazendo força. Imagina uma pessoa já debilitada fazendo força, e imagina quanta força ela não teve que fazer para romper essa multidão, para depois conseguir tocar apenas nas roupas. Ela queria tocar apenas nas vestes, para ela era o suficiente. A fé daquela mulher foi tremenda, mas a fé dela só foi revelada depois da ação. A fé dela foi revelada depois da ação, porque ter muita fé e não ter ação, me desculpe, você é só o incrédulo. Desculpa, me desculpe, mas essa é a verdade. Ter fé e não ter ação não é fé, saiba disso, não é fé. Um homem chegou até Jesus e disse: Senhor, os teus discípulos não puderam curar meu filho, ele cai no fogo, ele cai na água, ele cai em tudo quanto é lugar. Se tu queres. Aí Jesus respondeu para ele: tudo é possível ao que crer. Ele disse: eu creio. Na hora que Jesus vai orar, ele fala: ajuda-me na minha incredulidade. E o moço foi curado. Mas Jesus falou, era se tivesse fé, sairia curado? Como assim? Tudo é possível ao que crê. Depois o homem vai e fala para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. E o moço foi curado. Sinceramente não entendi nada, irmãos. Não entendi nada. O meu filho cai no fogo, meu filho cai na água, meu filho se esborracha pelo chão. Os teus discípulos não puderam fazer nada. Se tu quiseres, falou com Jesus. Aí Jesus disse: não, fica tranquilo, tudo é possível ao que crê. Isso aí não é nada. Aí o homem: é o que crê. E caramba, e agora? Ao que crê tudo é possível. E agora, o que é que eu faço? Aí lá vai Jesus orar. O
o homem mais do que depressa disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, eu não estou conseguindo crer. Por ele ter sido sincero, queridos, o filho foi curado. Ele teve uma ação de fé, ainda que ele não saiba, ele teve uma ação de fé, porque ele foi sincero. Ele disse: eu não estou conseguindo crer, ajuda-me na minha incredulidade. O moço foi curado. Então uma fé, ela depende da ação, para se notar que houve fé. E aquela mulher teve ação. O que curou aquela mulher, eu disse terça-feira que não foi a fé, foi a ação. Mas Jesus vem e disse: mulher, grande é a tua fé, foste curada pela fé. Eu falei: caramba, Jesus está dizendo e o que é que eu faço? Eu digo que não foi, Jesus disse que foi. E aí, como é que eu ganho essa queda de braço? A ação dela demonstrou a fé dela. Por isso Jesus disse que grande foi a fé dela. A tua fé te salvou, curou e salvou. Mas a ação dela demonstrou a fé. Fé sem ação, fé sem obra. Entendeu? E Jesus fez um grande milagre. Aquela mulher foi curada. Agora pasmem os senhores. Após ela ser curada, Jesus, os discípulos, até concordo com os discípulos quando ele fala: poxa Jesus, tanta gente te empurrando e tu fala: alguém me tocou. Não, eles foram ignorantes, mas eles tinham razão. Tanta gente empurra, e todo mundo quer tocar em Jesus, todo mundo quer estar mais próximo de Jesus. Então aquele empurra, Jesus fala assim: alguém me tocou. Pedro, gentil, manso em palavra, umas palavras bonitas, né? O Pedro era meloso. Uma multidão dessa te empurrando, mestre, tu vem com esse papo de alguém me tocou. Pedro só faltou falar desse jeito. Aí Jesus disse: é que eu senti que de mim tiraram virtude. Entendeu? A mulher tirou virtude de Jesus. Não foi Jesus que liberou virtude, ela tirou dele. Ele disse: eu senti que de mim tiraram poder, tiraram virtude. E aí Jesus está procurando, e olha para um lado, e olha para outro, olha para a mulher, não reconhece que era mulher, porque ele não sabia quem foi. Ele não sabia quem foi. A mulher se apresenta temerosa, morrendo de medo, e diz para ele: fui eu, Senhor. Prostrada no chão, confessa que foi ela que tocou nele. Agora voltando um pouquinho atrás, depois eu continuo isso aí. Jesus não sabia quem era a mulher. Esses dias eu disse lá em casa, não sei se não quiseram me bater se é porque eu estava dentro de casa, mas eu falei assim: Jesus nem sempre sabia de tudo. Terrível, né? Muitas das coisas, olha, você tem uma ideia, ó. Vamos aqui rapidinho. Jesus vai para o Getsemane. Jesus havia falado para todo mundo que iria morrer. Sim ou não? Já havia falado para todo mundo, espalhado para todo mundo, não. Os que acompanhavam ele, falou para os apóstolos: imagina, mestre, não vai morrer, né? A esperança dele é que Jesus reinasse sobre Israel e etc. E Jesus diz: olha, o filho do homem vai ser entregue aos malfeitores e vai morrer. E aquele alvoroço dos apóstolos. Aí quando Jesus vai para o Getsemane, leva a turma dele, leva aquela patotinha mais chegada, né, lá para cima, e Jesus está orando, e aí ele cai em um pranto tão terrível que ele suou sangue. Pensa na dor na alma, irmãos. E nesse momento ele fala: Pai, se possível, passe esse cálice. Se você não enfrentá-lo, tudo estará perdido, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus não sabia que ia morrer daquelas condições de tanta dor. Quando ele viu aquele sofrimento, quando o Espírito revela para ele, por isso que ele disse: passa de mim esse cálice. Quando o Espírito, ele saberia que ia morrer, mas aquele sofrimento ele não sabia. Ali o Espírito Santo mostrou para ele o que seria. Por isso que ele suou sangue, ele se prostrou e disse a Deus: se possível, passa de mim esse cálice.
Mas aí o mesmo Espírito falou com ele, o Pai falou com ele, e se ele não enfrentasse aquela cruz, toda a humanidade estaria perdida. Aí ele volta atrás, após a vírgula ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Porque se Jesus soubesse de tudo, não seria um homem, seria o Deus. Nós estamos falando do homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ponha bem isso na sua cabeça. Por isso que eu digo, Jesus nem sempre sabia de tudo. Ele sabia do que o Espírito lhe revelava. Ele sabia da letra, porque ele foi instruído. Mas de coisas ocultas ele não sabia. Quando o Espírito revelava, ele sabia. Porque se ele soubesse de tudo, ele não seria Jesus o homem, seria o Deus. E ele desfez-se da sua glória. Lembra? Desfez-se de toda a sua glória. Por isso, quando ele sente que alguém tocou dele, tirou poder, ele diz: alguém me tocou. Não, mas a pessoa que me tocou tirou poder de mim. Quem é? Eu quero conhecer. E de repente a mulher podia estar na frente dele, ele não sabia quem era. Eu quero saber, eu quero ver. E está olhando, a mulher chega para ele e confessa: fui eu, Senhor, quem te tocou. E aí a Bíblia diz que ela conta toda a história da vida dela. Ela narra toda a história para Jesus, que há 12 anos sofria desse mal. Gastou tudo quanto tinha. Eu agora estou pobre, eu era rico, eu era bem de vida. 12 anos gastando com médico e nunca puderam fazer nada por mim. Eu toquei no Senhor e senti que fui curada. Eu estou curada, eu sinto que estou curada. Eu sinto que estou curada. Eu não sei você, mas a lição maior que nós temos aqui, irmãos, é a ação da fé. A ação da fé. Precisa haver ação para poder demonstrarmos que temos fé, para poder afirmarmos que temos fé. Josué era um moço de fé, de coragem, mas Deus chega para ele e fala: não tenha medo. Mas um cara cheio de fé, com medo, tinha fé, porém estava temeroso. Quando Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, vou ser com você. Moisés não abriu o mar vermelho, eu vou abrir o Jordão para você. Moisés não causou um alvoroço no Egito, você vai fazer a mesma coisa quando chegar em Jericó. Eu sou com você. Mas ele precisava ter a ação para Deus agir. Ele precisava mover-se para Deus agir, porque senão temos apenas uma fé morta. Nós olhamos para a história de Elias, irmãos. Elias disse para Acabe, para Jezabel, todo mundo, falou: olha, segundo a minha palavra. Não sei se você prestou atenção, mas ele não falou segundo Deus, segundo a vontade de Deus, eu vou orar a Deus. Ele disse: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. 3 anos e meio não vai chover. Ação e fé. E era um profeta de Deus. Ação e fé. Foi honrado, não choveu. Mas ele disse: segundo a minha palavra. Pode ler o texto, ele fala: segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra do Senhor. O Senhor ordenou, o Senhor está dizendo. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Uma fé em ação, e não choveu. A nossa fé precisa se mover, precisa ter ação, para poder vermos as coisas, para poder vermos milagre. A nossa fé precisa se mover para poder suportar as tempestades, suportar as lutas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina uma pessoa há anos na igreja e não agrada a Deus. Por quê? Porque não tem fé. Não, mas eu canto. Quem disse? Não, mas eu prego. Mas e daí? A fé viva agrada a Deus. A fé tem que ter obra, ela tem que ter ação, ela tem que se mover. Eu tenho que demonstrar que tenho fé. Eu tenho que demonstrar que tenho fé, para poder agradar a Deus. Agora vocês imaginam Jairo, porque a história começa com Jairo. Essa mulher se mete no meio da história de Jairo, quase estraga, aliás, chegou a estragar tudo. Ela estragou tudo. Jesus vai de encontro, aliás, Jairo vem de encontro a Jesus, se prostra, né? Mestre, a minha filha está doente, moribunda na cama, te peço, vamos lá. Lá vem essa mulher por trás e toca em Jesus. E daí começou todo esse alvoroço
E Jairo está lá desesperado, a minha filha está morrendo, e não resolve esse assunto, a minha filha está morrendo. E Jesus dando atenção para essa mulher, ele ainda procura quem foi que me tocou. Deixa essa mulher para lá, Jesus, vamos embora lá para casa. Aí vem o mensageiro, sabe aquele mensageiro que tem prazer? Já viu pessoa que tem prazer em dar mal notícia? Mas o cara chega com tanto prazer que ele fala até assim: a tua filha morreu, deixa o mestre em paz. Ele não fala: Jairo, meus pêsame, infelizmente a sua filha morreu, Jairo. Ô mestre, a filha morreu. Não, ele fala: a tua filha morreu, deixa o mestre em paz. Portador de má notícia com prazer. E Jairo se desconsolou. Jesus, vendo que Jairo estava totalmente desconsolado, disse: não tema, somente creia. E pegou a turma e foi para a casa de Jairo. Chegando lá, todos sabem a notícia, não precisa mais, a menina está morta, nós já constatamos, já colocamos aí, não bate mais nada, abrimos o olho dela, está lá embaixo e tal. Manda sair todo mundo, sai daqui os seus urubus, seus agorentos. Pedro, fica ninguém, vamos orar aqui, vamos orar. Ora e a menina ressuscita. Qual foi a fé que agiu no milagre? Apesar de tudo, Jairo ficou ali esperando, a filha morreu, Jairo não disse uma palavra, se angustiou, ficou triste, mas quando Jesus disse para ele: não tema, Jairo se animou e levou Jesus até a casa dele. Ele poderia ter dito: mestre, já morreu mesmo, se o senhor quiser ir lá, tudo bem, se não. Jesus foi, como todos sabemos, fez um milagre. Milagre só acontece na vida. Cantaram o hino sobre milagre aqui, né? E eu comecei a chorar porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Os médicos não acreditaram que eu estava vivo e nem que eu estava inteiro quando eu cheguei no hospital. Quando narrou para ele a história, quando viu tudo que estava quebrado em mim, os médicos ficaram pasmos. Eu sou um milagre. Tinha alguém de fé. Nessa época eu estava fazendo um curso de intercessão, irmão. Pensa no inimigo nervoso. Estava fazendo curso de intercessão. Então eu sou fruto de oração. Eu sou um milagre. Tá? Mas a fé, ela precisa se mover em mim e você. Ela tem que ter ação. Não basta falar. Não basta falar. Nós temos que demonstrar que temos. Nós temos que mostrar para o Senhor que temos fé. Jesus disse: se você tiver fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Eu fico olhando pessoas que às vezes falam assim: eu tenho muita fé. Minha fé não é do tamanho de um grãozinho de mostarda, não. Minha fé chega a ser do tamanho de um grão de pêssego. Só basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas tem que ter, e tem que agir, para vermos milagre de Deus. Nós falamos assim: por que nós não vemos mais mortos ressuscitar? E cadeira paralítica abandonando cadeira. Deus não mudou. E eu creio que todos temos fé, mas nós muitas vezes não agimos com ela. Não agimos com ela. Quantas vezes temos medo de orar por uma pessoa, a pessoa está doente, ou a pessoa pede oração, e a gente às vezes vai orar e ora meio choquinho ali: ai Senhor, entendeu? Falta fé, falta usar a autoridade, falta impor as mãos e clamar, não é aquela oração: Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes, sei. E então essa pessoa doente, estou vendo, tem misericórdia, sabe aquela oração que está mais desanimando o doente. Você está mais animado do que o doente. O doente está quase tirando a mão de baixo: está pior do que eu, vou sair fora daqui. A fé, irmãos, é o principal combustível do crente. A fé é o principal combustível do crente. Essa mulher nos dá um grande exemplo. Se olharmos para a história dela, entre na história, se coloque no lugar dela, irmão. Se coloque no lugar dela.
Não ouça apenas a história, mas se coloque no lugar dela, uma mulher bem de vida, rica. Essas alturas nem filhos e nem marido tinha mais. Dinheiro acabou. E a mulher morrendo, definhando. Outrora rica, pomposa, poderosa, filhos, bens e etc. E agora, dependendo dos médicos, que não podia fazer nada, chegou a um ponto em que disse: eu só preciso tocá-lo, eu só preciso tocar nas vestes dele, eu só preciso tocar na orla das vestes dele, eu não preciso nem que ele imponha as mãos sobre mim, eu não preciso nem dizer para ele: Jesus, ore por mim, Jesus, estende tuas mãos sobre mim, eu só preciso tocá-lo. Muitas das vezes na nossa vida nós só precisamos tocá-lo para que o milagre aconteça, mas eu só toco com a fé, e a fé tem que ter ação, ela não é só falada, ela não é qualquer pessoa que você procurar por aí, até mesmo um macumbeiro. Uma vez eu perguntei para o macumbeiro: você não crê em Deus? Claro que creio. Crê como? Então, quando se diz crer, se diz ter fé, todo mundo tem fé, todo mundo crê, mas não crê da maneira que o Senhor quer, da maneira que deve ser, uma fé que agrada a Deus, uma fé viva, uma fé onde você nunca perde a esperança, uma fé onde você nunca tem coragem de dizer: acabou, e já era. Não, quem tem fé nunca acabou, nunca já era, não tem solução. Quem tem fé nunca diz essa palavra. Não tem solução. Claro que tem, você tem fé. Se temos fé, tudo tem solução. Se temos fé, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ah, meu marido é incrédulo demais. Não se preocupa não, com a tua fé tu vencerá a incredulidade dele. Ah, eu tenho um parente doente há anos. Fica tranquilo, se você está orando, a tua fé vai curá-lo, ele vai ser alcançado, porque a fé, ela move montanhas. Quantas pessoas que já foram curadas por causa da fé de outros, que alcançaram a bênção por causa da fé de outro, porque a fé, ela não é só em meu benefício, em benefício do meu irmão, muitas vezes é em benefício até de um parente que não é crente, que nem gosta de crente, mas precisamos ter fé. Se tem algo que agrada a Deus, é ter fé, é confiar em Deus. Essa mulher é um grande exemplo disso. Use sua fé. Eu já fiz a oração a Deus e dizendo: Senhor, estou desanimado, mas vou orar assim mesmo. Para ser sincero para o Senhor, eu vou orar, mas eu estou desanimado. Que tu possa ter misericórdia. Dizia 3, 4 palavras, aí voltava atrás que não sabia o que tinha falado. Senhor, eu vou voltar atrás porque eu nem lembro o que é que eu falei. Na verdade, eu não sei nem o que é que eu orei. Mas eu persisti, por quê? Porque eu sabia que Deus queria me ouvir, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de todas as minhas necessidades. Deus vê o coração. Deus não está preocupado com o que eu falo, mas com o que o meu coração está dizendo. E Deus é tão tremendo que eu não preciso falar, Ele já lê meus pensamentos. Aliás, eu nem pensei, Ele já sabe o que eu vou pensar. Eu nem pensei ainda, mas como é isso, gente? Que negócio é esse? Mas eu nem pensei. Não, eu sei que você vai pensar isso. Como assim? Não, me explica aí. Você entendeu? Esse fabricante conhece o produto, irmão, em tudo. Em tudo. Use sua fé. Use sua fé. Estou desanimado. Use sua fé. Use sua fé. Confie em Deus. Espere em Deus. E nós alcançaremos a vitória. Você alcançará a vitória. Você será vitória, levará vitória a outros, através da nossa fé, da sua fé. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se você não tem fé, dê um jeito de achar fé, dê um jeito de ter fé, porque senão você está vivendo a vida inteira sem agradar a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que nós possamos tomar o exemplo desta mulher para nós. Não pode ser lido como uma história. Nossa, no passado, uma mulher rica e poderosa, de repente ficou doente, menstruou uma semana inteira, um mês. O marido disse: é amaldiçoada, vamos embora. Catou os filhos e vazou. Não podemos pensar dessa maneira, nessa história.
Temos que entrar na história. Temos que entrar na história e ver o final dela, um final feliz, um final tremendamente, onde Jesus faz um grande milagre, onde Jesus faz o que ninguém poderia fazer, e por uma pessoa impura, ou seja, exclusa, sem ninguém, sem amigos, sem parente, ninguém que se importasse por ela. Imagina a casa desta mulher, imagina como era a casa desta mulher. Ninguém tinha coragem de ir lá fazer uma faxina, fazer alguma coisa. Imagina como seria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus, que nossa fé possa ser viva e eficaz, porque ela agrada a Deus. Ter fé significa confiar inteiramente em Deus, em tudo e por tudo. Ter fé significa isso, confiar plenamente em Deus. Esse dia passou um vídeo no Facebook, não sei se os irmãos viram, o menino em cima de um muro assim, o pai dele disse: pula, pula que o pai pega. Aí o menino se lançou e o pai segurou ele. Aí dali ele trouxe uma palavra referindo-se à fé do menino e referindo-se a Deus cuidando dos seus. Não sei quantos viram esse vídeo, mas coisa linda. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.